Fala galerinha, tudo bem? Eu me chamo Saulo, sou professor de robótica e hoje eu preparei uma aula especial para vocês, uma aula sobre robótica e Covid, né? Então, como é que a robótica está ajudando para a prevenção do Covid-19, né? Como é que a robótica tem auxiliado com esse problema, o que tem sido feito, o que as empresas estão fazendo aí, as empresas de robótica estão fazendo para auxiliar nessa contaminação, nessa pandemia que está sendo o Covid-19, né? Então essa aula é uma aula especial, é uma aula que vai envolver tudo isso que está acontecendo agora no mundo, juntamente com a robótica. Eu tirei o material dessa aula desse site que eu recomendo fortemente, que é o Tecmundo, né? No Tecmundo aqui você consegue ter aqui várias notícias sobre robótica e daqui eu tirei algumas dessas notícias, não só para expor para vocês, mas para a gente ter uma conversa sobre essa situação. Aqui, se você quiser ter mais conhecimento sobre Covid, existem já aplicativos. Esses aplicativos eles podem ser baixados pelo seu celular, tanto o Android quanto o iOS. Aqui tem o Coronavírus SUS. Lá você pega várias informações sobre o coronavírus. Você vê os sintomas, você vê formas de contágio, você vê como prevenir. Então, recomendo que você baixe. Além desses sites e desse aplicativo, a Bing. O que é a Bing? Ele é um buscador assim como o da Google, só que ele é um buscador da Microsoft. A Bing está disponibilizando um site onde você consegue saber o número de casos, aqui no caso, o número de casos globais, e se você quiser ver do seu país também, aqui no Brasil nós temos 4.256 casos confirmados, apenas 6 casos se recuperaram e nós já temos 136 casos fatais. Tá? Então você consegue ver aqui no nosso mapa que basicamente todos os estados do Brasil já têm algum caso de coronavírus. Basicamente tudo. Tem alguns aqui que não. Eu acho que todos os estados, eu posso estar equivocado, mas a maioria dos estados já tem algum caso confirmado de coronavírus. Então, já se tornou uma pandemia, já chegou no Brasil. E aí aqui você também tem notícias sobre o coronavírus, sobre o que está acontecendo, vídeos. Para quem quer ficar antenado sobre o Covid, eu recomendo que você entre nesse site. Mas vamos lá, vamos conversar sobre robótica e o coronavírus, né? Robótica e Covid. O que a robótica está fazendo aí para ajudar contra a proliferação desse vírus, né? Vamos começar com essa notícia aqui. Robô brasileiro pode atender infectados pelo Covid-19. Bem, o que esse robô brasileiro está fazendo? Quem foi que criou? Como é que ele está sendo usado? Basicamente, o que acontece é o seguinte, galera. Nós estamos tendo um problema que muitos médicos estão sendo infectados, né? Muitos médicos estão sendo infectados pelo Covid-19 e alguns médicos eles estão se negando a trabalhar sem as suas EPIs necessárias. O que é uma EPI? A EPI é uma sigla que significa Equipamento de Proteção Individual, certo? Então, as EPIs dos médicos são as quais? São luvas, né? Você precisa de luvas, aquelas luvas descartáveis, máscara, a touca, né, para você também trabalhar, e também tem aquele manto que ele tem um tecido meio descartável para que você jogue fora depois de trabalhar, no caso com a área de segurança, da saúde. Trabalhar com segurança na área da saúde. Então o que acontece? Alguns hospitais não estão disponibilizando isso, mas esse problema acontece por quê? Há uma crescente busca por esses produtos ultimamente, tá? Por que tem muita gente buscando isso? Porque essa pandemia se alastrou pelo mundo e com o início dessa
oferta, dessa busca, há pouca oferta. Muita gente está procurando, a produção não esperava, a produção desses equipamentos não esperava que houvesse essa busca tão grande. Então é aquela questão, né? A oferta e busca. Então está acontecendo uma grande busca e pouca a oferta. Não tem como suprir essa quantidade de busca que está tendo no mundo. E com isso, alguns hospitais estão sem EPIs, estão sem luvas, estão sem máscaras, estão sem álcool em gel, sem o mínimo necessário para que um médico possa atuar, certo? Então, alguns médicos estão se negando a trabalhar. Eu até estava vendo isso no Fantástico há pouco tempo. E com isso, né, com essa dificuldade, há uma empresa brasileira, a Labia, ela desenvolveu um robô. Esse robô ele serve para interagir com pacientes contaminados pelo Covid. E já está disponível para uso no Brasil, tá? No caso, ele pode auxiliar, repito, auxiliar os profissionais de saúde no atendimento e contribuir para prevenir a contaminação pelo vírus. O que isso quer dizer? Ele não vai, em momento algum, substituir um médico. Não tem como, não existe ainda um robô que possa diagnosticar uma pessoa, que possa substituir um médico e ser utilizado unicamente robô. E como é que ele vai ser auxiliado, né? Ele vai ser auxiliado, eu vou falar posteriormente melhor sobre isso, mas em alguns aspectos, algumas funcionalidades que podem ajudar o profissional da saúde, tá? Mas vamos falar mais quem desenvolveu isso. A empresa, a Labia, é uma empresa brasileira e ela desenvolveu esse robô que conta com a mesma tecnologia utilizada recentemente nos hospitais da China. Então, na China, estavam utilizando robôs também lá para ajudar os profissionais da saúde, auxiliar esses profissionais, né? E lá na China foi onde começou tudo isso, né? Lá, no Han, né? Na China, ocorreu essa disseminação do vírus a nível mundial, se tornou de uma epidemia para uma pandemia, né? Epidemia quando é uma proliferação ali nacional, e aí depois que você passa para mundial é algo que se torna pandêmico, né? Uma pandemia. E aí o que aconteceu? Como eles utilizaram isso lá na China, o Brasil decidiu adotar as mesmas medidas. Então a empresa Alabia está utilizando essa mesma técnica que a China, né? E isso se mostrou bastante eficaz no combate no combate ao coronavírus lá na China, né? Então isso foi criado, essa medida foi tomada para evitar o contato entre os contaminados e os profissionais de saúde. Como é que isso seria utilizado, né? Então esses robôs criados pela Alabia, eles podem levar equipamentos para os pacientes, equipamentos não, eles podem levar alimentos para os pacientes, podem entregar remédios e eles podem realizar outras tarefas para ajudar o tratamento hospitalar. Então, eles ficam interagindo com o ser humano, que são os seres humanos que estão infectados ou com casos de suspeita, né? Suspeita de que eles estão infectados. Isso é muito bom porque é o seguinte, operações, né, realizações de operações, digamos assim, triviais, que é você fazer o quê? Você levar um medicamento, levar um alimento, entregar remédios. Isso são ações triviais que podem ser auxiliados com o uso desses robôs, né? E em vez de um médico ir lá, ele leva esse robô que obviamente não será infectado, porque ele é uma máquina, e isso auxilia para não se proliferar mais esse vírus, né, que tem se tornado um vírus que está alastrando, está levando tantas vidas junto com ele. Então, segundo o CTO, o que é o CTO?
Ele é como se fosse o diretor-geral. Ele é o diretor-geral da Alabia, o Paulo Teixeira. A ideia é usar a tecnologia para contribuir com as pessoas que estão arriscando a própria saúde. Então, como eu falei inicialmente no vídeo, nessa aula, os profissionais de saúde, os médicos, eles já estão se indispondo, né? Já estão dizendo que não vão mais, não quero mais, eles já estão negando trabalhar diante das condições que estão, que é sem mínimo de EPI, eles não querem correr esse risco de morte, né? Porque você trabalhar sem EPI, você está pedindo para morrer. Um paciente infectado com Covid vai se consultar com um médico desse, tosse na frente dele, é certeza de que ele vai pegar, vai contrair a doença, né? Vai ingerir, vai cheirar ali, e vai respirar o mesmo ar contaminado, e aí vai acabar se contaminando com o Covid. Então, as palavras do Paulo são as seguintes: nossa preocupação era ajudar reduzindo os riscos que esses profissionais correm. Conseguimos desenvolver uma tecnologia que ajuda a diminuir o contato direto com esses pacientes sem deixar de entregar um tratamento de qualidade, disse o executivo. Então, isso aí auxilia tanto com os profissionais da saúde quanto os pacientes, para que, caso, imagina só, você é médico, você está contaminado, você não sabe disso, porque os sintomas duram um tempo para aparecer. E aí chega uma pessoa que vai ao médico, mesmo sem estar contaminada. Se o médico está contaminado, passa uma receita lá, tossiu na mão, passa uma receita lá. E aí nessa receita ele escreve, segura com a mão e entrega para o paciente. E ele nem sabe que ele está com Covid. Esse paciente pega essa receita, e aí coça os olhos, pega na mesma mão contaminada, mesmo papel contaminado pelo médico, passa nos olhos, tosse ou coça o nariz, não sei, põe na boca ao comer alguma coisa, pegou o coronavírus. Então isso é uma forma de auxiliar tanto os profissionais de saúde quanto as pessoas para evitarem serem contaminadas, né, uma possível contaminação, e isso ajuda todo mundo de uma certa forma, né? Tanto os profissionais quanto os possíveis infectados. Né? Então, ele tem o robô ele possui uma interface amigável e humanizada, né? Além dele realizar atividades rotineiras essenciais para o tratamento dos contaminados, os robôs também foram programados para oferecer conforto aos pacientes, apresentando uma interface amigável e humanizada. Então, ao paciente receber ali aquele robô, não é aquela coisa horrível. Não, é um robô amigável, um robô que vai tratar aquela pessoa bem, por mais que tudo ali seja programado. Tudo ali foi uma pessoa que programou, não é nada ali real, não é ele que está sentindo, não é ele que está agindo, não é ele que está pensando, é sim uma máquina que foi programada, executando tarefas que foram programadas por nós seres humanos, mas ele não tem por que ser uma coisa rude, uma coisa de outro mundo, uma coisa maldosa. Então, ela tem uma interface amigável e humanizada para auxiliar aí, né, nesse tratamento do Covid, né? Então, de acordo com o executivo, eles têm as características mais humanas possíveis. Então, como eu mostrei aqui a foto, você pode ver que ele tem aqui, ele tem um braço, um braço parecido com o dos seres humanos, né? Então, tem aqui o braço, os dedos. Então, a ideia é justamente essa, né? Eles utilizaram uma voz agradável, ela conta com um sistema de inteligência artificial que pode demonstrar cautela e preocupação com o paciente e transmitir diferentes tipos de informações. Então, inteligência artificial, o nome já diz, ele é uma inteligência baseada com a nossa inteligência humana, só que ela é artificial. Ela não é real, ela foi criada, ela foi passada por essa máquina de alguma maneira, no caso, pela programação, para que essa máquina seja dotada das mesmas qualidades que nós, seres humanos inteligentes, racionais, temos. Todas as qualidades? Não. Algumas programadas exclusivamente para a utilização desses robôs, tá? Além dessa notícia, uma notícia que me deixou muito feliz e eu decidi pôr nessa aula de hoje, compartilhar com vocês, foi que uma empresa europeia está testando um delivery com robôs para driblar
o coronavírus. Então, hoje em dia, hoje em dia eu não quero sair de casa, tá todo mundo de quarentena, né? Se eu quero pedir algum lanche pelo iFood ou por qualquer aplicativo desse aí, vem quem entregar? Vem um ser humano que está correndo o risco de morte, saindo da sua casa, fazendo delivery, chegando aqui em casa, pegando, sendo que além dele estar correndo, eu também estou correndo risco, porque você pega o dinheiro, você troca o dinheiro, você dá o troco, a pessoa pega. Se bem que tem gente que pede pelo cartão, pelo celular e nem tem contato com o dinheiro. Mas e quem não tem cartão e quem tem que pedir o dinheiro? Todo mundo está correndo risco, cara. Se você parar para pensar, por mais, eu não estou saindo de casa, estou pedindo comida, o vírus vem até a sua casa sem que você nem saiba. O vírus pode estar no saco, alguma pessoa que está preparando a comida pode estar contaminada, você não sabe, tossiu ali em cima da comida, você não sabe. Então eu aconselho até que você evite pedir comida de delivery, por enquanto, porque você não sabe como que foi preparado, não sabe se a pessoa está contaminada, a pessoa que está te enviando, e aí é tudo muito complicado. O que essa empresa europeia fez? No caso, esse robô ele já foi criado em 2014, né? Os cofundadores, na verdade, perdão, confundi aqui. A empresa foi criada em 2014, né? Ela foi criada pelos cofundadores do Skype. O que é o Skype? Se você nunca usou, eu usei bastante. É como se fosse... Hoje você usa o seu WhatsApp para fazer videochamada, né? Antigamente não existia isso. Não existia nem o WhatsApp e nem como fazer videochamada pelo WhatsApp. Essa função foi adicionada tem uns aninhos aí, né? Tem pouco tempo. São 2 anos, eu acho, se não me engano. E antes disso não tinha. Você tinha que fazer uma videoconferência, uma videochamada pelo Skype. Então, esses cofundadores aí, o Ati Heyman e o Jonas Fries, são os cofundadores do Skype e eles decidiram fazer aí essa empresa, Starship Technologies, e aí ela é uma empresa focada só no desenvolvimento de robôs autoassistidos de pequeno porte para entregas. Então, aqui tem a foto deles, né, vocês estão vendo. Eles são esses carrinhos. Eu vou mostrar depois um vídeo bem rápido, de 1 minuto e pouco, de como é que ele funciona, como é que ele faz as entregas, como é que vocês vão ver ele em ação. É esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. E ele foi utilizado inicialmente numa cidade do Reino Unido, né, em Milton Keynes. E aí eu vou mostrar o vídeo para vocês. Vamos lá. Esse robozinho, vamos ver aqui o vídeo, eu vou deixar aqui ele mudo enquanto eu vou falando sobre o vídeo. Então ele foi primeiro utilizado nessa cidade, Milton Keynes, né? Ela vem tá dizendo aqui que a empresa vem testando esse robô há muitos anos, e agora em Milton Keynes, uma cidade do Reino Unido, a frota de Starship Technologies está oferecendo serviços de entrega no centro da cidade. E a adoção do método pode desempenhar um importante papel no combate ao espalhamento do coronavírus. Então vamos analisar aqui o vídeo
todos os aspectos que a gente só está vendo aqui. Você vê que o robozinho ele anda nas calçadas, né? Então isso é muito importante. Ele conta aqui, ó, com várias câmeras. Você pode ver que ele tem várias câmeras, vários sensores, além de um sinalizador, né? E também essa antena aí é para que ajude aí com que as pessoas vejam, não tropecem nele, mas é claro que ele não vai também bater em nenhuma. Então ele faz um delivery. Em vez de vir uma pessoa entregar alguma coisa na sua casa, ele vai lá. E esse delivery, cara, é o seguinte, ele não é só de comida. Você vê lá no vídeo que a pessoa pode pedir comida, pode pedir, além de comida, pode pedir utensílios para sua casa, legumes, pode pedir o que? Olha, refrigerante, pode pedir sabonete, shampoo, sei lá, o que você estiver precisando, e ele vai lá e faz a entrega. Hoje em dia o delivery ele se expandiu, né? Com a chegada do aplicativo Rappi, vocês já devem ter ouvido falar, se não vão ouvir algum dia. Ele não é mais só, você não faz mais pedido só de comida. Delivery ele se expandiu, ó. Aí você vê frutas, legumes, leite, trigo, aí ó, biscoito, óleo. Então tudo isso num só lugar. Então a ideia foi justamente isso. E se você parar para pensar, você tá diminuindo o risco de proliferação dessa doença bastante, porque o que impede o ser humano hoje em dia de sair de casa, de ficar em casa, perdão, é só a sua saída para o supermercado. Então, você ainda precisa ir para o supermercado ou comprar carne, ou comprar proteína, ou comprar qualquer comida para você poder se alimentar, porque não dá para ficar só em casa. Teve muita gente aí que entupiu sua dispensa de comida enlatada, de comida congelada, sua geladeira, e isso não é saudável para ninguém, tá? Isso não é uma coisa que é recomendada. Por mais que esteja acontecendo essa pandemia, que você tenha que ficar em casa, você pode sim ir ao supermercado comprar uma comida, você pode sim ir ao supermercado comprar alguma coisa para sua casa. Você não é obrigado a ficar só na sua casa. Você tem sim que se alimentar. Então, essa Starship Deliveries, eles desenvolveram esse robozinho aí, a Starship Technology desenvolveu, perdão, o aplicativo Starship Deliveries. Então, nesse Starship Deliveries, vocês podem fazer diversos pedidos em diversos restaurantes e supermercados, né? Então, não é só deles, é como se fosse um Uber Eats deles, os robôs são deles, mas você pode, você na sua empresa, eu quero que meu restaurante seja cadastrado também. Então, eles só liberam aí provavelmente eles devem cobrar alguma taxa acima disso, porque eles não vão trabalhar de graça, mas isso ajuda bastante, porque aí isso diminui uma redução de tráfego na cidade, né? Então, as entregas podem ser feitas na maior agilidade e que com que a demanda aumente, a demanda de entregas aumente, né? Que eles consigam aí aumentar, porque as pessoas estão cada vez mais pedindo em casa, né? Então, além desse sistema de entregas da Starship Deliveries, né, desenvolvido por Starship Technologies, a Amazon também ela já contava com sistemas de entrega por drones. Então você fazia o seu pedido do supermercado mesmo, de coisas do supermercado que lá para fora, nos Estados Unidos, as pessoas já estão. Tá faltando papel higiênico na casa deles, eles não estão mais indo no supermercado comprar, eles pedem para um drone, vai lá, deixa, ele vai e usa o que está precisando naquele momento, seja o que for, seja está cada vez mais criando uma população sedentária. Mas nesse ponto de vista você para ver que é necessário que haja essa mobilização, essa modificação de hábito para que as pessoas não saiam de casa. É essencial que você evite sair de casa. Infelizmente isso está sendo utilizado só lá em Milton Keynes, mas se você para pensar, isso já ajuda muito a população dessa cidade contra o coronavírus. Se isso fosse implementado no Brasil, no mundo todo, imagina a quantidade de pessoas que ia diminuir, a quantidade de infectados que ia diminuir. Pessoas infectadas iam diminuir muito, porque você traz o vírus para sua casa e nem sabe. Seja nas suas compras, quando você vai no supermercado, pega ali um pacote com uma pessoa que tossiu, segurando aquele mesmo pacote. E aí você vai, traz para sua casa, está trazendo o vírus e nem sabe. Então tudo isso é muito
é muito complicado e você precisa pensar de uma forma que a utilização de robótica e de outras medidas cautelares para impedir a proliferação do vírus são extremamente necessárias nessa situação atual do nosso país, nessa pandemia, certo? Então, aqui fala sobre que isso começou a ser implementado em fevereiro, já no caso, já estava no ápice dessa pandemia no mundo, né? E em parceria com UCI Dining Services. Então, a empresa também concluiu os testes com drones. Então, como eu falei da Amazon, eles também estão fazendo testes com drones para entregas dentro da própria Universidade da Califórnia, né? Então, o futuro das entregas de empresas com delivery já está desenhado e será inevitável. Então, a tendência é cada vez aumentar isso. A pandemia do coronavírus poderá ser um divisor de águas para medirmos a maturidade da tecnologia e se já estamos prontos para adotá-la plenamente. Então, eu preparei aqui um último slide para a gente terminar nossa aula, que já está bem longa, sobre quais as projeções para o futuro, né? Então, o que, além dessa utilização, até eu poderia acrescentar aqui nesse slide, utilização de robôs para entregas de encomendas. Eu diria encomendas de todos os tipos. Não seria só a de alimentos, não seria só a de utensílios domésticos, mas de todos os tipos de encomenda, né? Certo? Então, olha lá. Vamos ver quais projeções que eu penso e acho que poderiam ser feitas. Acho que já existem. Galera, já existe uma pesquisa realizada por uns pesquisadores brasileiros. Agora eu esqueci de onde eu tirei, tá? Mas se você pesquisar sobre isso, em algum lugar você acha. Só esqueci de onde eu tirei. Mas, olha só, já foi feita uma análise temporal, é uma maneira de você prever o futuro, uma projeção de quantas pessoas serão infectadas pelo vírus, né? Até o final dessa pandemia, até que tudo isso passe. Essa projeção, eu não quero assustar ninguém, por favor, pelo amor de Deus, longe de mim, até porque isso é uma fonte que eu tirei de lá. Mas essa projeção prevê que 50 milhões de pessoas no Brasil vão ser infectadas até o final desse surto, até o final de todo esse ciclo, até a possibilidade de criação de uma cura, de uma vacina. E assim, desses 5 milhões de infectados, pessoal, 2 milhões de pessoas vão morrer, tá? Infelizmente, é essa projeção. E isso foi feito, essas projeções foram utilizadas com inteligências artificiais, com redes neurais que simulam, as redes neurais simulam os nossos neurônios. Nosso cérebro ele é interligado por diversos bilhões de conexões entre neurônios, né? Estima-se que um cérebro humano possua mais de 85 bilhões de neurônios, que são as células que nos tornam seres pensantes, seres inteligentes, né? Só nós temos neurônios? Não. Muitos seres vivos têm neurônios, até mesmo as baratas têm neurônios. Só que em uma quantidade bem menor que nós, seres humanos. Os insetos têm neurônios, todo mundo tem neurônio. Todo ser vivo, a maioria dos seres vivos tem neurônio, tá? Então, o que acontece? A inteligência artificial previu isso. Fez uma projeção, diversos cálculos, conforme o que tem acontecendo, os dados que eles têm vistos, conforme os dados da China, conforme os dados da Itália, fez essa previsão aqui no Brasil. Isso é bom? Não é bom. Mas eu acredito, eu tenho muita esperança de que, assim como a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial foi usado aí para que a gente conseguisse prever o quantas pessoas poderiam morrer, quantas pessoas poderiam ser infectadas, eu acredito também que o uso da inteligência artificial vai ajudar no combate do coronavírus. Assim como você já vê casos lá, como aquele do robô que foi desenvolvido para ajudar, auxiliar os médicos, eu acredito também que vão ser criadas inteligências artificiais para auxiliar o combate ao Covid. Tanto para descobrir uma cura, quanto para ajudar a coibir a proliferação em determinado lugar, enfim. A gente vai ver, eu tenho fé de que a gente ainda vai ver inteligências artificiais auxiliando muito no combate do coronavírus. Tá? Robôs especializados no diagnóstico da doença.
Como assim? Em vez de você ter médicos ali pegando amostras de sangue, correndo o risco de serem contaminados, por que não fazer um robozinho pequeno, sutil, uma tela robótica, onde o paciente, assim, vocês podem já ter visto isso ou vão ver, existe uma maquininha que dá para você saber como é que está o seu nível de... esqueci, não é colesterol, é quando a pessoa é diabética, tem uma maquininha para saber como é que está a sua diabetes, né? Seu nível de glicose no sangue. E aí ele põe uma amostrazinha do sangue e você consegue saber como é que está o seu nível de glicose, se você está alto. Isso é uma maquininha que é vendida em qualquer farmácia, certo? Eu penso que futuro pode ter não só um robô, mas um equipamento mesmo, que já tem, na verdade, já existe, né? Já tem testes rápidos para saber se você tem coronavírus, assim como esse já existe, mas robôs especializados nesse diagnóstico de alguma forma para coibir, para diminuir o acesso entre pessoas que façam esse teste, que vão lá e você tem robôzinhos postos com robôs onde você vai utilizar ali um teste rápido para saber se você está com coronavírus, né? Aplicativos para auxiliar na identificação de casos. Então, isso é uma coisa que eu prevejo. Já existe esse aplicativo para te ajudar, né? Como eu falei, tem você pode baixar na Play Store. Eu acredito que você também possa baixar, além da Play Store, na Apple Store. Eu vou procurar aqui Covid-19. E eu acredito que está em todos... Covid-19 SUS, está aqui. Tem também para iPhone, tem tanto para iPhone quanto também para Android. Então você vai poder baixar, você não só para te ajudar a ver quais são os sintomas, mas porque não te ajudar com um diagnóstico. Podendo ser até com um atendente virtual, não sei, uma inteligência artificial, ou então uma pessoa atendendo. Só que ia ser uma coisa que iam precisar de muitos seres humanos ali, muitas pessoas especializadas para saber se o seu caso é um caso de coronavírus. Algo a se pensar, mas possa auxiliar na identificação de casos. Estou com uma suspeita de caso, você mostra no aplicativo e aí pudesse, de alguma forma, antecipar esse diagnóstico, né? Para que a pessoa não vá para o hospital e contamine outras pessoas. A ideia é isolar o máximo possível essas pessoas para não contaminarem mais tantas outras pessoas, né? E por fim, a utilização de robôs para entregas e de encomendas, né? Não só de delivery, não só de utensílios para casa, mas de tudo. Não necessariamente não ter mais nem o correio funcionando. Pessoas indo lá. Isso ia ter um gasto muito grande. Eu acredito que seria muito pretensioso da minha parte achar que isso possa acontecer. Não, é muito difícil que aconteça, mas seria uma boa solução para coibir a proliferação desse vírus, né? Desse vírus que está acabando com a vida de tanta gente. Então, é uma maneira de evitar que ele se proliferasse de alguma maneira, de alguma forma, para que não viesse causar mais tanto mal que tem causado para a sociedade. Certo? Então, pessoal, é o seguinte, eu fico por aqui. Eu quero te agradecer por estar assistindo essa aula até o final. Eu sei que foi uma aula longa, mas é muita coisa para falar. Eu acho que robótica já é um assunto vasto. E você ainda falar de robótica e coronavírus é mais vasto ainda. Então, o meu conselho para vocês, como dever de casa mesmo, eu digo para que você faça um relatório, um pequeno relatório de como você acha que a robótica pode vir ajudar no combate do coronavírus. Tá? Façam pelo menos um relatório de 5 a 10 linhas do que você acha, o que você entendeu sobre isso, como você acha que a robótica pode ajudar na disseminação do coronavírus, certo? Então, esse é um dever que eu deixo para você fazer em casa e aos meus alunos que me entreguem depois, quando as nossas atividades voltarem, façam esse exercício, tá, pessoal? E eu vou corrigir, vou avaliar, para que a gente juntos, que nós juntos consigamos passar por essa fase difícil, mas eu digo a você que tá difícil, mas vai passar. Não vai ser uma coisa que vai ser para sempre. Você vai ter de novo a sua vida de volta. O importante é que você sobreviva, que nós sobrevivamos, que você
que você evite proliferar, que se prolifere esse vírus, né? Proliferar esse vírus. Então, fique em casa, cuide da sua saúde, cuide da saúde da sua família, para que cada vez mais a gente consiga ficar juntos e combatendo esse vírus. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado e até uma próxima, galerinha. Valeu, falou, tchau!